Meus irmãos, abri as vossas Bíblias, Jeremias, capítulo 29, versículo de número 7. Jeremias 29, versículo de número 7. Aleluia. Jeremias 29, versículo 7. Muito bem. Os irmãos têm acompanhado aí a nova mudança que está tendo no nosso país? Tem ou não tem? Somos todos caminhoneiros. Amém? Quem é, levanta a mão. Eu sou. É isso aí, queridos. Uma frase, antes de nós ler a palavra do Senhor, uma frase para nós. Deus usa as coisas pequenas para confrontar as coisas grandes. Porque Deus tem a supremacia de todo o poder, amém? Todo o poder. Então, tudo está na mão de Deus, nós estamos confiantes. Hoje eu recebi várias ligações, pessoas com medo. Não precisa ter medo, confiança. Pastor, e se virar uma revolução? Virou uma revolução. Amém? E se Jesus voltar? Você viu o desespero nos postos de gasolina? Acabou as verduras. O povo tem medo de ficar uma semana sem comer uma folha de alface. Que desespero. Calma, gente. Amém? Tranquilidade, fé, esperança. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Eu creio, Deus está no controle e Deus governa com justiça. Amém? Deus governa com justiça. Então, nós vamos meditar agora numa palavra que está em Jeremias 29, 7. Vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias 29, 7. Diz assim: E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Então, quero meditar com os irmãos os conselhos de Deus para uma mudança. Os conselhos de Deus. Os irmãos sabem que toda mudança precisa ter atitude. Toda mudança precisa haver uma posição, um posicionamento. Todo posicionamento gera para nós às vezes conflitos, gera às vezes em nós até dores. E às vezes pagamos até um preço alto, dependendo do posicionamento que cada um se toma. Paga-se um preço. E qual que é o nosso objetivo, o nosso propósito de mudança? Se nós queremos, eu vejo tanta gente falar sobre a mudança do país, a mudança do Brasil, a mudança do município, a mudança de vida, a mudança da casa, a mudança do ambiente, a mudança da escola. Enfim, aonde tem que haver mudança, tem que haver esse posicionamento e tem que se pagar o preço. Amém? Se não houver
um preço a ser pago, não haverá mudança. Esse pequeno versículo da palavra de Deus que nós lemos, o profeta Jeremias está dando um conselho vindo da parte de Deus para o povo, aonde ele diz: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Era um povo que tinha sido levado escravo, eles estavam debaixo de uma ordem de escravidão, e eles iam servir como escravos na terra em que eles iam morar. Então, qual era a ordem do Senhor? Orai pela paz. Orai por ela ao Senhor. Ore pela sua paz, porque na sua paz vocês terão paz. É importante, meus irmãos, entender uma coisa, que a paz perfeita, ela vem de Deus. Existem falsas paz. Por exemplo, há momentos que aparentemente parece uma paz. Por exemplo, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom. Então, naquele momento que parece ser bom, pode estar transmitindo paz. Mas, se for falso, é uma paz de momento. É uma paz de momento. E é uma paz que não vai ter aquela segurança total. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos orar a Deus, porque na perfeita paz de Deus, que vem da parte de Deus, nós teremos essa perfeita paz. Tudo que é feito sob direção de Deus, tudo que é feito sobre graça de Deus, é bem feito. No último sermão que nós pregamos aqui, nós dizemos que os juízos de Deus, muitas vezes eles são bênção. Por quê? Porque o juízo é correção. A correção de Deus, ela nos faz bem. As correções de Deus, ela nos faz bem. Eu agradeço meu pai pelo puxão de orelha. Meu pai nunca bateu em mim. Costumava puxar minha orelha. Porque é meio grande assim. Agora minha mãe não puxava a orelha, não. Varinha. Quem já levou varinha nas pernas aqui? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a mãe é mais ruim que o pai? Hã? Você acha que as mulheres é mais ruim que as mães é mais ruim que os pais? Os homens acham que as mulheres é? Ninguém levanta a mão. Então, mas e vocês, mulheres? Vocês acham que os pais são mais bonzinhos que vocês? Ninguém acha nada nessa igreja. Ninguém fala nada. Mas não, querido. Eu sei que isso é uma pergunta, mas na verdade, benditas varadas que cada um de nós levamos, que nos fez ser educados. No momento ardeu, doeu, choramos, resmungamos, fizemos bico. Alguns ficam, né? Mas aquilo nos faz bem até hoje. Eu lembro da cena da minha mãe brava.
Queridos, tudo isso nos traz lembrança. E aquelas correções foram boas. Então, embora nossos pais nos corrigiram tanto, né, e dentro da sua severidade, nos ensinou a ter disciplina, respeito, e isso só nos fez bem. Só nos fez bem. E eu gostaria que você transmitisse o seu pensamento, a sua reflexão agora em Deus. Então lembra, querido, que a própria correção de Deus, ela é boa para a nossa vida. Sabe, o povo acha que o povo está sendo abençoado, é quando tudo está mil maravilha. É quando tudo está bem, falta nada, água à vontade, comida à vontade, petróleo à vontade, tudo beleza. Não, isso aí é uma linha de risco. É uma linha de risco. Onde o coração do ser humano pode se envaidecer, se tornar vaidoso, cair na independência. E aí é onde as pessoas entram por aquele falso caminho, que tem aquele sentimento, diz, olha, eu estou muito bem, está tudo bom, está jóia, está beleza mesmo, não estou precisando de ninguém, estou precisando de Deus. Esse é o grande risco. Mas, quando nós estamos, muitas vezes, apertados por alguma situação, cercados por alguma situação, e até debaixo de uma correção, pode ter certeza que Deus tem um sonho melhor para nós, como os nossos pais tiveram para cada um de nós. Você pode ter certeza que os planos de Deus são bons para cada um de nós. Para onde estava indo esse povo? Para a Babilônia, ser escravos. Mas o que Deus estava dizendo? Vocês oram pela paz daquele lugar. Ora, sabe, querido, o poder, ele está na mão de Deus. O poder está na mão do Senhor. E uma das coisas que o Senhor quer ver em nós, muitas vezes, é mudança. A mudança de vida. Então, quando nos sentimos acuados, apertados, o que a gente faz? A gente tem que procurar ajuda. Quando a gente era criança, a gente procurava ajuda do pai e da mãe. Esses dias o Danielzinho ficou meio cismado em casa, como diz o gaúcho, né? Diz que gaúcho não tem medo, gaúcho tem cisma. Né? Eles têm assim um certo orgulho. Não, gaúcho não tem medo, gaúcho tem cisma. Então vamos usar essa palavra. Danielzinho ficou assim cismado, aí falou assim, pai, deixa eu dormir aqui, junto com vocês. 11 anos, aquele meninão, moço. Aí ele deitou no nosso meio assim, aquele calorzinho gostoso, abraçadinho com a gente. Olha que gostoso, né? Pai, filho, mãe, tudo pertinho ali junto. E eu fiquei pensando, nós vamos correr para os braços de quem, irmãos? Para os braços de Deus. Vamos correr para os braços do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos achegar ao Senhor. Quais são as promessas de Deus? Deus disse para orar por aquela cidade. Deus disse para orar por aquele lugar. Olha o que Deus falou para Salomão. Deus falou para Salomão, que foi o homem mais sábio de toda a história dos homens.
quando o Senhor apareceu a Salomão em 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Eu vou te perdoar, eu vou sarar, né? Vou abençoar. Então, por exemplo, eu citei aqui o exemplo do meu menino, que tem 11 anos de idade. Você às vezes quer ser resistente, mas a hora que ele dá aquele sorrisinho e ele insiste, o coração amolece. Tá bom, filho, deita aí. Como é o coração de Deus? Como que você vê Deus? Tem gente que acha que o que está acontecendo é castigo. Ó, Deus está castigando. Não, não vejo como castigo. Eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus levando as pessoas a refletir. Vejo Deus levando as pessoas a pensar. Pensar. A nossa cidade passou uma semana aí de boate. Semana de boate. Rolando cachaça e cerveja. É mentira? Não. Autoridades importantes. Aplaude esses lugares. Cada um escolhe viver a vida como quer. Eu escolhi correr para os braços de Deus. Seguir os conselhos. O tema dessa palavra, conselho de Deus para uma mudança. O conselho de Deus é para que nós oremos. O conselho de Deus é para que nós nos arrependemos. O conselho de Deus é que nós nos humilhemos, que nós venhamos a nos humilhar. Se converter daqueles caminhos maus. Converter dos caminhos insensatos, pecaminosos. Esse é o conselho de Deus para cada um de nós. Eu fui ontem de manhã lá na paralisação dos caminhoneiros. Eu fiquei lá umas 3 horas com eles. Não tinha nenhuma bebida naquele lugar. Entorpecente, não. Não havia naquele lugar palavrão, nada disso. Eles estavam ali fazendo o trabalho deles. Tinha uma música lá do lado. Alguém passou, assustou e me vê. Falou: o senhor aqui? Falei: sim, eu sou um cidadão. Sou um pastor. Eu vim aqui orar com eles. Eu vim aqui abençoar eles. Fiz isso, fui hoje. O irmão Luiz estava lá. Cadê o irmão Luiz? Ali. Oramos lá com eles. Nós somos cidadãos de bem. Cada um escolhe o jeito que quer viver. Você tem que saber entrar, saber sair. Guardar a tua boca, guardar o teu coração, guardar os teus olhos. É a escolha de cada um. Eu escolhi abençoar. Escolhi orar. Escolhi estar do lado mais fraco. Escolhi estar do lado mais necessitado, mais sofrido.
Escolhi estar do lado de gente que está gemendo. Tem hora que nós temos que fazer isso. E nós precisamos, queridos, ser abençoadores, ter atitudes de nos humilharmos. Você talvez esteja, nossa, pastor, mas essa colocação do Senhor tem base bíblica? Eu vou te arrumar uma. Jesus participou da criação do mundo. Jesus estava na glória com o Pai. Mas Deus Pai viu a necessidade humana, aonde uma terra só habita pecador. Eu sou um deles. Deus Pai olhou lá de cima, viu uma terra que só tinha pecador. E Deus diz: eu preciso salvá-los. O que Deus fez? Enviou seu filho. Seu filho veio, tomou o nosso lugar. Seu filho se achegou a nós. Sabe, irmãos, nós também, seguindo o exemplo de Cristo, precisamos seguir as orientações de Deus, humilhando, orando, se desviando do caminho mau, se arrependendo daquilo que não é bom e abrindo a mão para abençoar, como Deus abriu a mão para abençoar toda a terra. Como Deus deu seu Filho. Nós precisamos ter mudanças, reclamar menos, orar mais. Nós precisamos ser mais abençoador, condenar menos. Tirar a condenação dos nossos lábios. Nós precisamos, queridos, ser luz e sal da terra, que é a função da igreja, é a função do povo de Deus. Olha, então o conselho de Deus é que nós tenhamos tudo isso. Aqui é interessante esse versículo bíblico, que Deus está dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está falando com gente que conhece Ele. Amém? Deus está falando com pessoas que conhecem Ele, conhecem Sua palavra. Então Deus está falando com o seu povo, não está falando com gente ímpia. Deus está falando com o seu povo. Então o conselho de Deus para nós é que venhamos a orar, é que venhamos a empenhar pela paz, é que venhamos a empenhar, querido, pelo caminho do arrependimento, em desviar-se do mal. Por que que Deus quer que nós fazemos isso? Porque Ele quer abençoar. Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer sarar os nossos caminhos. Ele quer sarar a nossa vida. Deus quer. E quem pode fazer isso? É só Ele mesmo. Por exemplo, o povo quer a mudança do governo. Quem pode fazer essa mudança? Deus. Deus vai chegar lá e fazer uma varinha de mágica? Deus pode, mas Deus vai usar meios. Amém? Agora, os meios que Deus vai usar, cabe a Deus. Cabe a nós obedecer. Amém? Cabe a Deus. Ele vai usar meios. Interessante que Salomão,
Provérbios 21, veja esse versículo bíblico. Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão de quem? Do Senhor. Como ribeiros de água, é o coração do governo, é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus tem autoridade para mudar o percurso das águas. Ele pode. Ele pode secar rios e ele pode encher os rios. Recentemente, a lembrança dos irmãos, como estavam as represas da nossa região? Vocês se lembram? Não ficou só os canais? Alguém disse, para encher todo esse nível de água, isso vai 5 a 10 anos. Nada, no outro ano o Senhor encheu. Então, Deus pode mudar o caminho das águas. Deus pode fazer a fonte aumentar. E Deus pode fazer com que a fonte fique calminha, só pingando. Quem controla é o Senhor. Você já orou assim: venha a nós o teu? Então, deixa Deus reinar. Deixa Deus trabalhar. Confia. Descansa. Calma. Não fica aí depressivo, não. Levanta a cabeça. Uma mulher me ligou chorando. Pastor, eu estou vendo tudo isso na televisão. Eu estou aqui assistindo a prostituta. Vocês sabem quem é a prostituta? A rede de esgoto, chamada Globo. Globo. Pastor, eu estou com medo, está me dando calafrios. Eu falei, ô irmã, vá assistir outra coisa. Vá assistir outra coisa. Vai ver os brasileiros que estão lutando aí para melhorar. Não vai ver esse convênio aí dessa rede com gente que não tem compromisso com a população, não, irmã. Vai ver outra coisa. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não vai olhar esse esgoto de coisa com esse grupo de gente que não tem compromisso conosco. Eles têm compromisso com a fama. Vai ver outra coisa. Desliga isso. Vai escutar uma pregação, vai orar para os nossos irmãos caminhoneiros. Não perde tempo, irmãos, para ouvir coisa mentirosa. Tá bom, pastor, não vou ligar mais. Falei, entra no YouTube da igreja lá, sourenovada.com.br. Entra lá no site, vai escutar as mensagens. Busca aquilo que te traz paz. A Bíblia ensina isso. Busque a paz. E descansa. Deus vai fazer inclinar o coração do rei. Deus vai mudar o percurso das coisas. Deus é fiel, irmãos. Agora está perdido mesmo. Não. É do caos que vai sair a solução. Entendeu? É do caos. Pastor, então me mostra um caos para mim ter esperança. Te mostro. Israel
estava escravizado, oprimido no Egito. Era escravo no Egito, oprimido. O que eles fizeram, os hebreus? A Bíblia diz que eles foram orar. E eles oraram. E a oração deles, o gemido deles, subiu às narinas e aos ouvidos de Deus. E o que Deus fez? Deus desceu lá no caos. Eles eram amassadores de barro para fazer tijolos. Eles faziam toda a produção do Egito. Toda a produção do Egito era o povo hebreu. Aí o que Deus faz? Vem até Moisés. Moisés, liberta o meu povo. E Deus desceu até o Egito. E Deus tirou o Egito. E a correção de Deus veio sobre o Egito. Fique em paz. Deus vai corrigir o Congresso Nacional. Deus vai corrigir. Deus está vendo nossa nação. Nação que investe no carnaval. Nação que investe na prostituição. Mas não tem dinheiro para pagar o suor do teu rosto. Não pode melhorar o suor do trabalhador. Governo que paga 1 milhão no show desses artistas famosos para cantar 2 horas num palco. 1 milhão. Não é 1 milhão, não. Não estou falando de uma cabeça de mim, não. Estou falando de 1 milhão de real. Você está me entendendo? Será que Deus não está vendo? Mas para ajudar o trabalhador, que não tem condição, às vezes, de se manter no trabalho, não pode. Irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu quero dizer para vocês que eu participei de alguns shows que foram contratados e foram pagos pela cultura, pelo Ministério da Cultura e Turismo. É caríssimo, é milhões e milhões e milhões. Sabe, eu sou um ignorante perante essa mídia. Mas eu fico com a cabeça pensante. Como é que um governo investe milhões para pagar uma cultura de homem fazendo sexo com animal e chamar isso de arte? Chamar isso de arte. Essas redes que recebem verbas governamentais. Sabe, irmãos, Deus vai punir. Deus corrige. As varadas da minha mãe fez um bem danado. A vara de Deus vai bater. E quem Deus quiser derrubar do poder, Ele vai derrubar. E quem Deus quiser tirar do poder, Ele vai tirar, como Ele tirou Faraó, como Ele tirou aquele Egito, como Ele subjugou o Egito. O povo está brincando com Deus, tirando alimento de criança para sustentar a prostituição.
Tudo tem seu tempo. Tudo tem a sua hora. Por isso descansa. Você tem feito o teu lado de compromisso com Deus? Você tem desviado do mal? Você é uma pessoa arrependida dos seus maus caminhos? Você tem orado? O Senhor está falando, eu ouvirei dos céus. Então Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. O tempo e a hora de Deus vai chegar. Vai chegar. Hoje tem um grupo de pessoas pagando um preço às margens de uma rodovia, que são castigados por uma mídia mal, que recebe verbas. Mas diz um ditado que do couro sai a correia, e é desse couro que vai sair a correia. Para quê? Para ser útil naquilo que for preciso. Deus é grande, meus irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus tem essa autoridade de mudar as coisas, de fazer inclinar o coração dos duros, dos poderosos. Deus tem autoridade. Eu quero dizer aos irmãos aquilo que disse Paulo. Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Ele está dizendo para todos nós, ele diz assim, pois é Deus quem produz em vós o querer e o efetuar. Ele tem poder para realizar o querer e Ele tem poder para efetuar o que precisa ser feito. Então se acalme. Se acalme. Se acalmar não é ficar sentado numa cadeira, esperando que tudo caia do céu. Mas é trabalhar com calma. É trabalhar com serenidade. É trabalhar com confiança. É fazer o que tem que ser feito, com o coração voltado para Deus, com a mente ligada em Deus, com os olhos da fé, olhando para cima e olhando que Deus não te abandonou, não te deixou e não vai te deixar. Porque Deus é fiel. Deus é santo, Deus é justo, irmãos. Essa é a fé que eu tenho nas promessas de Deus. Ele opera o querer, Ele opera o efetuar. E Deus nos aconselha uma coisa. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz, aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Ouça os conselhos de Deus, se achegue a Deus. Os tesouros de Deus estão reservados para aqueles que o amam e o buscam. Você entendeu? Deus está dizendo, aconselho que de mim. Então, aonde está teu coração? Quero encerrar aqui agora. Aonde está teu coração? Está em Deus? Está desviando do mal? Tem se arrependido? Tem orado? Tem colocado a tua vida? Tem se entregado? Você busca a visão de Deus para a tua vida? Os conselhos de Deus é o ideal. Mas a palavra de Deus tem sido o ideal para a tua vida? O que é ideal para você? Reflita.
A vida de escolhas. Quero encerrar aqui. Deus opera, muda o rio, faz inclinar o coração do rei, sara a terra, traz a paz verdadeira, mas conexão. Conexão. Você está conectado com Deus? Não é só seu celular? Seu coração, sua mente, sua vida. Siga os conselhos bíblicos. Siga o conselho da palavra do Senhor, irmão. Tudo está na mão de Deus. Então acalma-se. Fala para o teu irmão, acalma. É tempo de confiança e oração. É isso. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos o seguinte. Hoje eu encontrei um amigo caminhoneiro, lá na paralisação. Ele falou, pastor, eu tenho 30 e poucos anos de estrada. Nunca na minha vida os caminhoneiros parou num lugar que fosse oferecida comida de graça, banho, assistência, acolhimento. Pastor, nós estamos sendo bem tratados aqui. E eu disse, providência de Deus. Você entendeu, irmão? Quem está cuidando deles? Deus. Deus. Você ficaria parada no meio de uma rodovia, com uma ordem para o exército ir lá te visitar? Eu quero orar com vocês, eu quero orar com eles nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar. Eu não sei, eu acho que nesse auditório aqui não vai ter nenhuma pessoa que está brava porque faltou combustível, não. Eu acho que não. Pelo menos com os nossos amigos caminhoneiros, não, né? Acredito que não. Eu quero, junto com vocês, querido, fazer um momento de intercessão. Eu creio naquilo que eu prego, que é a Bíblia. Não sou pregador de religião. Bíblia. Quem falou foi o Senhor. Se o meu povo que chama pelo meu nome. Se eles orar, então quem falou foi Deus. Deus é responsável por aquilo que Ele fala. Aí? Amém?